A graça e a paz, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado aí por estar no meu canal aí. Deus te abençoe também. Nós vamos agora trazer a lição de número 12 do nosso primeiro trimestre do ano. Nós vamos trazer a lição que tem o tema: a igreja tem uma natureza organizacional, certo? Embora a igreja seja um organismo vivo, né? Porque ela é o corpo de Cristo, místico, mas ela também tem uma organização. Porque a igreja tem o seu lado organismo, porque ela tem o seu lado espiritual, né? Mas ela também, porque ela pertence à pátria celestial, né? A Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, então nós somos um organismo vivo, né? Mas também nós temos o nosso compromisso com a nossa pátria terrena, né? Então nós também temos que ter a nossa organização, certo? Então vai ser muito interessante essa lição, tá bom? E caso você não se inscreveu ainda no seu canal, no meu canal, aproveita aí, se inscreve no meu canal, deixa o teu like, compartilha aí com seus amigos, com seus grupos, tá bom? Toca aí no sininho para você receber avisos de novos vídeos, as notificações, tá bom? E você assistindo os anúncios, sendo o nosso canal monetizado, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência aí e assista aí os anúncios, tá bom? E Deus vai nos abençoar. Fica aí conosco até o final. Estou feliz aí com a tua presença, tá bom? Bem, conforme nós já dissemos, hoje é a lição de número 12 e o tema é: a igreja tem uma natureza organizacional. O nosso texto áureo está em Tito, capítulo 1, verso 5, que diz: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Então, Paulo dando essa ordem a Tito, né? Um pastor que ele colocou lá na ilha de Creta para colocar em ordem aquela igreja, ok? Então, o apóstolo Paulo ele preparava, né, os seus discípulos para serem pastores, para dirigir igreja, para evangelizar. Ele, além de missionário, ele era um discipulador, né? E Tito foi um grande homem de Deus. A verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Entendeu? Aqui define, né, a nossa lição. Tá entendendo? Aqui é uma síntese da lição. Vou repetir: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual, né? Somente aqueles que nasceram de novo é que faz parte do reino de Deus. Mas, por outro lado, nós estamos na terra ainda, né? Então, nós temos a nossa pátria terrena, então nós temos ainda a nossa organização, né? Que é necessária. Não tem, Deus não aceita nada desorganizado. Está desorganizado, Deus não está no negócio, entendeu? Então, nós vamos estudar isso. Então, nessa lição, a gente vamos ver, né, na perspectiva a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Então, esta é, ao mesmo tempo, um organismo vivo, né, e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. Nada pode ser bem feito se não for organizado, né? Então, muitos acham que a igreja só tem um lado espiritual. A organização é com o Espírito Santo. Então, aí leva a obra de qualquer maneira, não é por aí, né? A igreja tem que ser bem organizada, porque é, pelo contrário, por ser de Deus, aí que a igreja tem que ser bem organizada. Ela não pode ser manipulada, né? A gente tem que entender até onde vai a vontade de Deus e até onde é necessária a organização. A organização também não pode matar a espiritualidade da igreja, né? Então, tem que ter o lado humano, que é a organização, e o lado espiritual, que é o organismo. Mas o lado
humano existe, mas não pode matar o lado espiritual. A organização não pode, né, sufocar a ação de Deus, né? Mas Deus dá sabedoria para que isso não aconteça. Então, a partir do ensino bíblico a respeito da natureza da igreja, vamos ter a oportunidade de refletir sobre o contexto atual que muitos procuram negar. O que as pessoas procuram negar? A natureza organizacional do corpo de Cristo. Como se houvesse assim, uma impossibilidade de conjugar organismo e organização. Mas se você examinar a Bíblia, você vai ver que organismo e organização caminham junto. Não tem como estar separado nesse mundo. Nós não estamos no céu, né? E se estivesse no céu, aí que seria organizado mesmo. Mas a gente está na terra, nós temos nossos compromissos aqui. Então tem que ter organização. Mas isso aí não atrapalha em nada o lado espiritual, não. Tá bom? Então, aqui, a primeira parte diz Tito e as igrejas na ilha de Creta, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu a Tito quando ele estava em Nicópolis, né? Na costa oeste da Grécia. Ou mais provavelmente, o caminho dessa região, pois ele afirma, deliberei invernar ali, e não aqui, quer dizer, ele não estava lá, né? Então, ele ia enviar Tito. Então, como as epístolas de Timóteo e a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Então, nós, pastores, nós temos uma orientação muito boa nessas duas epístolas de Paulo, escrita a Timóteo e a Tito, né? Isso aí traz a direção muito importante para quem pastoreia a obra de Deus, né? Então, isso é, a igreja de Deus, ela precisa de um pastor. E essas epístolas trazem ensinamentos muito importantes para a igreja e para os pastores. Graças a Deus, né? Que Deus não deixou os pastores em falta. Nós temos a orientação necessária na palavra de Deus. Tito, ele era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes em Gálatas e uma em 2 Timóteo, está lá 4:10. Na epístola que foi destinada para, né, com seu nome, ele foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Andaram juntos. Quer dizer, se ele andou junto com Paulo, aprendeu muito, né? Você aprende muito com o ensinamento de uma pessoa, mas tu aprende mais junto com o exemplo, né? E eu posso considerar que Tito era um jovem preparado, porque as suas viagens com Paulo trouxe para ele muitas experiências, né? Feliz é aquela pessoa que teve o apóstolo Paulo como um companheiro de viagem, de obra missionária, né? Então, isso deve ter sido muito bom para ele. Então, Paulo colocou Tito como pastor na ilha de Creta, né? Lá na Grécia. Ele foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo. Para que ele foi colocado como pastor lá? Para apacentar, lógico, mas também para colocar em ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbítero de cidade em cidade. Então, Tito, ele tinha uma responsabilidade já muito grande, né? Paulo chamava ele de meu filho, igual chamava Timóteo, né? Então, Tito, ele tinha essas duas responsabilidades: colocar em ordem a igreja, né? Que infelizmente estava numa desordem terrível, né? E ele tinha que colocar em ordem também para estabelecer presbítero de cidade em cidade. Então, era uma responsabilidade muito grande, certo? Então, isso indica o quê? Que o apóstolo Paulo deixou uma área muito grande para ele trabalhar, né? Não era uma coisa restrita. Então, esses relatos de Atos omitem, né, esse trecho. Mas, em Creta, em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta a seu império, unindo a Cirene no norte da África. O autor traz essas partes geográficas aqui, que é muito importante para você ler depois, ok? Bem, a questão é essa. Creta, a situação espiritual que interessa aqui é essa. A situação espiritual de Creta era desanimadora. Veja só.
porque a igreja estava desorganizada. Está entendendo? Então, aonde as pessoas não valorizam a organização, só fica no lado espiritual, certo? O povo vai desanimando. Então, é preciso, né, ver o lado organizacional, não só o lado espiritual. Quem não sabe que o lado espiritual é importante? Lógico, mas não podemos esquecer o lado da organização, né? E essa igreja era uma igreja tremendamente desorganizada. E o grande descuido, né, do comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Você lê o capítulo 2 de Tito, você vai ver a desorganização generalizada. Entendeu? Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses, entendeu? Outro problema ali é que havia judaizantes, rebelde, mercenário e provocadores de divisão. Então, olha só o que Tito ia enfrentar, né? Mas ele não se acovardou. Ele aceitou o desafio que o apóstolo Paulo colocou para ele, lógico, vindo de Deus, né? Então ele aceitou colocar em ordem aquela igreja. O povo ali já era desanimado de natureza. Porque existe o seguinte, gente, tem gente que já é desanimada de natureza. Então, qualquer coisinha acaba de desanimar ele. Ele está fazendo uma coisa, daqui a pouco qualquer coisa ele desiste, chuta o balde, e essa igreja estava nessa situação. Então ela já tinha, né, um desleixo natural. Aí vinham os problemas, era o que eles queriam, a desculpa para poder cumprir o desejo deles, né? E tinha também aqueles rebeldes, aqueles judaizantes, né, aqueles que queriam implantar a circuncisão, a lei ali nas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo dos gentios, certo? Que a vontade desses judaizantes rebeldes era implantar a lei em todas as igrejas, entendeu? Era para perturbar mesmo, mas o apóstolo Paulo estava ali para resolver isso, entendeu? E colocou Tito para isso. Então, saindo dessa parte, o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja, certo? Porque essas duas áreas são inseparáveis. A gente tem que cuidar do lado espiritual da igreja, não temos? Temos, mas também temos que cuidar do lado da organização. Né? Uma igreja desorganizada, como nós vamos ver agora, não dá para funcionar, né? Então, mas tem pessoas que acham que as coisas só é o lado espiritual, o resto é do inimigo. Bem, número 2, a institucionalidade bíblica da igreja. Vamos ver aqui a instrução de Paulo. A organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instrui Tito, ele não, isso é muito sério, não restringe a estruturação ministerial. Entendeu? Então, a organização, biblicamente, a organização não sufoca o organismo, o lado espiritual. Nem o lado espiritual, né, biblicamente, não sufoca a organização. Os dois, cada um, segue o seu caminho junto. Certo? Tem que ter organização? Tem. A igreja tem que ser organizada? Tem. Certo? Tem que ter o lado espiritual? Tem. Então dá para seguir os dois. Não dá para um sufocar o outro, não. Entendeu? Estabelecer presbítero de cidade em cidade, instruir novos líderes durante a sua carreira apostólica, isso aí é o dever de todo pastor, né? O apóstolo já vinha fazendo isso. Então, o Novo Testamento revela a origem do desenvolvimento desse governo. Então, o apóstolo Paulo menciona o que? Bispo, diácono, né? O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs lá na ilha de Creta era reflexo da cultura da região, entendeu? Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, tem lugar que ele tem todo o reflexo, né, da região que ele vive, né? Cada país, cada cidade, até o Brasil, né, que tem dimensões continentais, tem estado que tem a sua cultura diferente do outro. O Rio Grande do Sul é muito diferente, né, do Nordeste, certo? Do Norte.
Quer dizer, então, a cultura, ela reflete na igreja, né? Tem cultura que o povo é mais animado, mais desinibido, mais aberto, mais desenvolvido, e outras culturas não, é mais fechado, mais devagar, e isso reflete aonde? Na organização da igreja, na espiritualidade da igreja, no desenvolvimento da igreja. Querendo ou não, né, a nossa natureza, ela faz parte, né, da cultura, e por causa disso pode refletir na igreja, com certeza, né? E a gente, nós, pastores, temos que saber lidar com isso, certo? A gente não vai para uma igreja fazer, por exemplo, você não vai para o Nordeste fazer um carioca, você não vai para o Norte fazer um paranaense, não, você vai fazer um discípulo de Jesus, de acordo com a cultura dele, né? Mas a organização existe, e o lado espiritual também, entendeu? Um não pode sufocar o outro. Então, a igreja, como instituição, podemos definir o organismo como forma individual de vida. Por exemplo, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual. A igreja é um organismo porque é um corpo espiritual, é o corpo de Cristo, o corpo místico, entendeu? E vivo. A igreja é um corpo vivo, certo? Nós aceitamos a Jesus, nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, certo? Cristo é o cabeça, é um organismo, entendeu? Então, esse é o lado espiritual, entendeu? É gerado pelo Espírito Santo. Todos nós que pertencemos à igreja, somos novas criaturas, nós fomos gerados pelo Espírito Santo. Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode fazer parte do reino de Deus, entendeu? Então, nós fazemos parte do reino de Deus, fazemos parte de um organismo vivo, certo? Mas não vamos esquecer a organização da igreja, certo? Vamos ver mais para frente aqui. Ela é uma instituição divina que vê a existência pelo poder de Deus. Apesar que o nosso enfoque nessa revista, né, é a igreja como organização, mas a gente não pode deixar de mostrar o lado espiritual daqueles que nasceram de novo. Então, ela é uma instituição divina que vê a existência pelo poder de Deus. A gente não pode esquecer isso, tá? Agora, quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou tornar institucional, significa estabelecer organização. Então, esse corpo espiritual que está na Terra precisa de se organizar. Entendeu? Isso aí que é importante. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde que os dias apostólicos. Vamos ver aqui. Organização, né? Temos no Novo Testamento, alguns lampejos que nos mostram aqueles irmãos se organizavam. Por exemplo, segue alguns exemplos aqui a favor da organização eclesiástica. Primeiro, havia local e horário e ordem no culto. Paulo ensinou, né, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, seja tudo feito com ordem e decência. Até o uso dos dons espirituais, ele orientou como deve ser usado, principalmente o dom de língua, para não trazer desordem na igreja, entendeu? Então, você vê como é importante uma igreja organizada. Não quer dizer que vai ter que sufocar os dons espirituais, tem que saber usar. É organização, né? Outra coisa, a reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época, de uma igreja emergente. Está lá em 14:23 de Atos. Paulo jejuando, buscando ao Senhor para separar presbítero, para organizar a igreja. Só ele falar para Tito ficar em Creta, botar em ordem lá, já está mostrando o lado organizacional da igreja. Entendeu? As igrejas, né? Por exemplo, foi realizado um concílio. O concílio lá de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Aquilo ali a gente pode considerar o quê? Uma convenção, né? Ali não é mais do que isso, uma convenção, nem menos, né?
É uma convenção que foi realizada ali, igual hoje tem, tudo para organizar. Não viu que coisa bonita foi no capítulo 15? Resolveram questões que estavam atrapalhando a organização da igreja e, consequentemente, a sua espiritualidade. Certo? Entendeu? Então, as igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas, né? E os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios trata do assunto. Romanos, capítulo 15, verso 25, 27, havia na igreja de Coríntios, hoje o que chamariam de comissão de ética, né? Que bênção, né? E também a tesouraria. Tudo isso está lá em 1 Coríntios 5, 2 e 5, capítulo 1 Coríntios 16, verso de 1 a 3, e a carta de recomendação era mais como um documento, era um recurso para garantir a origem e a identidade das pessoas. Romanos capítulo 16, verso 1 e 2. Então, a igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Entendeu? Não é porque ela é uma instituição divina que ela não vai ter o lado humano de se organizar. Pelo contrário, Deus ama a organização. Ok? Bem, vamos para a parte final aqui. A questão atual agora, né? Organismo e organização. A ideia é que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Veja bem, a igreja, qual é a ideia que temos? Vamos para um culto. O que acontece lá? A igreja se reúne, certo? Para adorar a Deus, para estudar a palavra, pregar o evangelho, orar, celebrar as ordenanças eclesiásticas, celebrar a Santa Ceia, fazer batismo. Tudo isso demanda o quê? Organização, né? Pessoal, tu vai para a igreja, para o templo, junto com o povo, adorar a Deus. Não tem hora para começar e não tem hora para acabar? Então não tem organização, é desorganizado. Está entendendo? Então a gente não pode desprezar, por ser espiritual a igreja, desprezar o lado organizacional, né? Então, tem pessoas que não querem nem ser submisso a ninguém, porque, não, sou submisso a Deus. Ao homem, não. Mas quem manda ser submisso ao homem é Deus. Entendeu? Pode estar submisso ao homem errado, mas a Bíblia manda ser submisso a Deus. E Deus manda o homem ser submisso ao homem, né? Sujeitáveis uns aos outros, a gente tem que se sujeitar, certo? Paulo colocou Tito lá em Creta para quê? Naquela ilha? Para colocar em ordem, certo? E é interessante, né? Que fala de coisas tremendas, certo? Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, certo? E ensinar o povo, entendeu? Você lê essa epístola de Tito, você vai ver que Paulo botou ele lá para botar ordem mesmo, entendeu? Então, alguns ainda não entenderam que essas atividades espirituais exigem o quê? Uma organização. Tem pessoa, não, aqui o relógio é o Espírito Santo. O que é isso? A pessoa está lá no culto, é 10 horas da noite, 11 horas da noite, o culto não acabou. E quem vai sair 4 horas da manhã para trabalhar? Primeiramente, onde a gente mora, que podemos considerar como uma cidade dormitório, né? A pessoa trabalha lá no centro do Rio de Janeiro, mora na Baixada Fluminense, quer dizer, é considerado como uma cidade dormitório, a pessoa vem para dormir. E no outro dia tem que madrugar de novo. Então, a ordem e a decência deve fazer parte, certo? Então, tudo isso é necessário, entendeu? Porque nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, céu e terra. Paulo escreveu, a nossa pátria está no céu, mas ele também diz que nós temos deveres civis aqui na terra, entendeu? Nós temos dever com horário, com patrão, com tudo, né? Então, nós somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa o quê? Responsabilidade com as autoridades civis constituídas. Você lê Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 7, você vai ver que a Bíblia ensina a gente a ter compromisso aqui na terra. Então, nosso compromisso não é só com Deus, né? O que Jesus falou? Dá a César o que é de César, o governo, e dá a Deus o que é de Deus.
O crente tem que ser sabedoria para levar os dois lados aqui na terra. Se chama sabedoria. Entendeu? A gente não pode ser insensato. Não, eu sou crente, é Deus que manda em mim. Nada disso. A Bíblia ensina a gente a respeitar as autoridades aqui na terra e cumprir com os nossos compromissos. Está entendendo? Isso aí é muito importante. O ensino de Jesus é esse: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você vê lá no capítulo 22, verso 21. Então, a organização da igreja, ela vai além de uma necessidade natural, entendeu? É uma exigência, tá entendendo? Agora eu vou ler uma experiência aqui de um cidadão que não aceitava a organização, o lado organizacional da igreja, né? O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema para a vida espiritual. Então as pessoas acham que a organização da igreja atrapalha a vida espiritual. Como? Eu nunca vi a desorganização ajudar ninguém. Lê o capítulo 14 de 1 Coríntios, que a gente aprende o que é organização no culto. Tá entendendo? Então, os primeiros pentecostais modernos, né, desde seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento da santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Eles não aceitavam. Entendeu? Charlie Fox, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja, certo? Lá nos Estados Unidos. Mas, em 1895, o que ele fez? Ele entregou a licença de pregador, de pastor local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Entendeu? Mas a igreja, no período apostólico, adotou um programa de funcionamento logo no limiar da sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa. Então, o que esse pentecostal aqui não quis mais ser submisso a ninguém, quis ser independente, né? Ainda usa Paulo. As pessoas falam: você é igual Paulo, quero saber de nada, vou fazer o que eu quiser, eu e Deus, fazer igual o Paulo. Nada disso. Paulo era membro da igreja de Antioquia, e ele e Barnabé, eles não saíram para fazer a obra missionária de moto próprio, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo enviou ele, e a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre ele. Eles foram enviados pela igreja de Antioquia através do Espírito Santo. Paulo não era independente, que nem muita gente pensa, não. Ele, depois que cumpria a obra missionária, ele voltava à igreja de Antioquia e o que ele fazia? Explicava o que aconteceu, entendeu? É assim que ele fazia. Saía, voltava, prestava conta. Então, quem está tirando Paulo como exemplo não está estudando a vida de Paulo, não, meu amigo. Paulo tinha uma igreja de Antioquia. Paulo não era sem igreja, não. Entendeu? Mas hoje a Assembleia de Deus, ela é diferente, né? Ela entende as coisas conforme é. Então, nós precisamos entender isso. No Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal, criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. Aí, hoje nós temos a convenção, né? Que às vezes algumas saem fora, mas a convenção ajuda as pessoas a se estruturar. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Aí começou a convenção, a CGADB, entendeu? Encerrando essa parte, o organismo e a organização não são excludentes em si, mas necessária para a missão da igreja. Queridos, não tem como separar o organismo da organização. Não tem como separar o espiritual do natural nesse contexto. A igreja tem que ser organizada, tá bom? Então, Deus te abençoe e até a próxima lição, a lição de número 13. Um abraço.